em relação às peças de cerâmica, como que elas são feitas, né? Quanto tempo demora para fazer? Quais são os processos? Porque acho que a gente vê algumas coisas prontas e fala, poxa, mas como é que ela faz isso, né? Como é que é esse processo da cerâmica? A cerâmica é muito curiosa, né? A cerâmica, o que é a cerâmica artesanal? A cerâmica artesanal é o profissional o ceramista, ele pega a argila, o barro, ele manipula esse barro e dentro de alguma técnica ele transforma esse barro numa peça. Então, existem algumas técnicas, existem a técnica do torno, que é aquela máquina que roda, que você faz peças redondas. Existe o acordelado, que você faz umas cordas com o barro e vai subindo essas cordas até fazer. E existem as placas, onde você abre com o rolo e essa placa fica um retângulo, né, do tamanho que você quer e você modela essa peça. Essa peça, depois de pronta, ela precisa secar. Demora, dependendo da peça, claro, né? 2 semanas, 3 semanas, às vezes, para secar. Ao ar livre. Ao ar livre, mas o ceramista ele tem que ir monitorando essa secagem. Por quê? Por conta de diferença de temperatura, por conta de diferença de espessura. Às vezes a parte mais fina seca mais rápido do que uma parte mais grossa e ela pode trincar. Então, esse processo de secagem é um processo lento e demorado, onde o ceramista tem que ficar atento a qualquer coisa que possa acontecer ali e danificar a peça. Trincou uma peça, ela não dá mais para ser utilizada. Então, a gente precisa reciclar essa argila, recomeçar, ou fazer alguma técnica, tem algumas técnicas japonesas que reconstroem, mas aí é um outro nível de cerâmica, eu ainda não cheguei nesse. Depois dessa peça aqui seca, a gente chama ela em ponto de osso, ela já está bem sequinha, toda a água da argila já foi evaporada. A gente tem uma primeira queima que a gente chama queima de baixa temperatura. A baixa temperatura é 900 graus. Então a gente pega essa peça, que ela está rígida, porém ela é frágil, e a gente coloca num forno e esse forno vai a 900 graus. Essa primeira queima, ela deixa a peça um pouco mais firme, um pouco mais sinterizada, é o nome. Essas moléculas da argila se juntam e a partir dali ela fica mais difícil de quebrar. Para vocês terem uma ideia, aqueles vasos que a gente encontra para comprar por aí, aqueles vasos cor de laranja, aquilo ali é uma peça de primeira queima. Ela fica daquela cor, dependendo da cor da argila, mas é uma peça seca e queimada. Você pode parar ali, mas aquela argila ainda absorve água. Então, se você vai fazer um vaso naquela cerâmica só de baixa temperatura, com a hora que você colocar a terra e que você vai colocar a água ali, o vaso vai absorver um pouco dessa água. E aí, para essa peça ter cor, você precisa colocar um esmalte em cima dela. Então, eu gosto de usar esmaltes brilhantes, que são esmaltes de alta temperatura. Então, a gente pinta essa peça da cor que quiser, né? Existem várias composições de esmalte. Eu compro meus esmaltes prontos. Existem ceramistas que fazem os próprios esmaltes. Também eu não cheguei lá. Eu compro os meus prontos. A gente esmalta essas peças e aí vai o dom de cada um. Tem gente que faz desenho, tem gente que só mergulha, tem gente que... né? São várias técnicas. E depois ela tem uma segunda queima, que é onde esse esmalte penetra na argila e vira uma coisa só. Essa segunda queima vai a 1240 graus. Então ela demora 24 horas dentro do forno para atingir essa temperatura e depois mais quase 24 horas para esfriar. O forno tem que esperar esfriar. Todo esse processo, se tudo der certo, demora aproximadamente de 45 a 60 dias. Então, é muita coisa, né? Então, por isso que as peças de cerâmica têm que ser encomendadas com bastante antecedência. No meio do caminho, qualquer um desses processos pode quebrar. Se a argila não for muito bem manipulada lá no começo, naquela primeira etapa de confecção da peça, dentro do forno ela pode estourar. Então, às vezes, você faz tudo bonitinho, você coloca no forno, ela quebra. E aí você perdeu a peça. Então, assim... é isso que a argila me ensina, né? É isso que a cerâmica me ensina. Tudo pode dar errado a qualquer momento. E tá tudo bem. Qual que foi desse processo, assim, a etapa que mais te surpreendeu e, nossa, isso dá muito mais trabalho do que eu imaginava? Foi centralizar a argila no torno. O que é centralizar? O torno é aquele instrumento que fica rodando. E você tem que pegar aquele barro e fixar ele ali em cima. Porque ele tem que ficar parado. E você tem que ter uma força incrível na mão. Um controle de força. E a minha mão...
por eu ser dentista, ela é uma mão delicada. Leve. Né? Leve. E eu não tinha essa força na mão. Uhum. Então, eu precisei treinar e desenvolver isso. Uma técnica, e eu consegui até desenvolver uma técnica que não precisasse de tanta força. Eu usei muito mais um jeito do que realmente a força nos dedos, que eu não tinha. Legal, interessante. E isso já se conecta com outra pergunta que eu tinha aqui, que me chamou muita atenção todo esse trabalho. Você falou, poxa, 45 dias no mínimo, né, ali pra ficar Sim. uma peça pronta. Muita gente não entende ainda o porquê que uma peça artesanal tem tanto valor, né? O que, na sua opinião, na sua visão, você acha que as pessoas ainda não enxergaram sobre esse valor do feito à mão, assim? Talvez falta um pouco dessa conscientização de, pô, trouxe alguém aqui no podcast pra falar, gente, não é bem assim que funciona. Mas, na sua visão, o que falta ainda, assim, para as pessoas talvez terem essa visão? Será que é fazer mesmo? Ou é, poxa, parar pra dar um pouco mais de valor, né? O que você tem pensado sobre isso? Eu acho que o feito à mão, ele tem a emoção por trás, né? Uhum. Eu acho que o feito à mão, ele tem o sentimento da pessoa que está fazendo, né? Ainda mais a peça encomendada, né? Uhum. Você sabe que você vai fazer para aquela pessoa. Então, tudo que você deseja de bom para aquela pessoa, você está pondo ali. Uhum. É diferente de uma peça de máquina, né? A máquina roda lá, uma xícara é uma xícara. Uhum. Agora, a xícara feita à mão, ela tem um cuidado, ela tem um carinho, ela tem um diferencial, ela é única. Uhum. Eu acho que por ser única, ela traz um sentimento e ela traz um acolhimento. A pessoa que recebe, ela se sente querida. Uhum. Todas as peças que eu faço e algumas que eu já entreguei, as pessoas sentem isso. Uhum. Elas falam, nossa, parece que tá um pouquinho de você aqui. Uhum. E é isso mesmo. A Legal. gente coloca um pouquinho da gente ali. Sabe que, enfim, independente da religião ou quem tá assistindo a gente, mas tem um conhecimento da parte espírita que eu gosto muito, que eles falam sobre presentes. Que eu ouvi essa história muito pequena e isso me marca muito até hoje, que é todo o tempo que você dedica para fazer algo para alguém, isso se acumula no valor que aquilo tem para outra pessoa. Então, desde muito pequena, minha mãe sempre em casa, a gente, vai fazer um presente? A gente que faz o lacinho, a gente que embrulha. Então, essa dedicação, e todas as vezes que eu tô pensando em dar algo para alguém, eu me lembro disso e levo isso pra mesa, né? Do tipo, quanto mais tempo eu pensar, não é só sobre ir na loja e comprar uma coisa pronta. Sim. Mas eu tenho tempo de dedicar e colocar um pouquinho de atenção e carinho naquilo, com certeza aquilo vai ter um quesinho a mais de algo especial, né? Então, isso mesmo. legal. Uma outra coisa que você comentou também, que agora é uma curiosidade minha, que você falou que dá pra reciclar argila. Como é que é? Você quebra de novo? Isso, quebra de novo, né? Uhum. Você espera ela secar, quebra em pedacinhos, Mesmo já tendo molha. ido pro forno ou antes do forno? Sempre antes do forno. Tá. Depois que for pro forno não dá mais, ela se sinteriza, as moléculas ali Uhum. se misturam e não recicla mais. Uhum. Antes de ir pro forno, você quebra, ela vira um pó, Uhum. joga água e ela vai se dissolvendo ali. Ela fica uma massa. Tá. E aí você põe para secar em cima de um gesso, esse gesso vai absorvendo a água e ela vai se firmando de Voltando. novo e você vai voltando e você vai fazendo. É um processo demorado, cansativo de ser feito, mas é possível. E tem vários tipos de argila, Vários né? tipos de argila, dependendo do mineral da pedra que é colocado, tá, né? Entendi. E outra coisa também que me chamou a atenção, você falou assim, sobre a pintura com esmalte, não sei o que. Eu falei, poxa, tem uma conexão com o odonto aí, né? Que tem alguma relação quando você fala assim, esmalte do dente, esmalte da peça? Já parou pra pensar sobre isso? O esmalte, eu acho que é um vitrificado, né? Uhum. O esmalte do dente também é uma camada protetora, né? O esmalte é uma camada protetora. Então, eu acho que talvez a palavra esmalte venha disso, não tenho certeza. Mas o esmalte é uma proteção, é uma camada brilhante, é uma camada externa. Pode ser isso. E agora, falando sobre dificuldades, você já passou por algum momento em que talvez alguém, sei lá, não deu valor para suas peças? Como é que você lidou com isso? Assim, sei lá, alguém pode falar assim, poxa, nossa, isso é só uma peça de cerâmica, né? Enfim, e talvez não sabe de todo esse trabalho que tem, toda essa dedicação. Como que é lidar com isso? Enfim, isso acontece, não acontece? Como é que é? Uma vez eu dei um presente pra pessoa e a pessoa olhou, pegou assim, olhou. Bonito. Mas todo mundo sempre tanto elogia, acha tão, que lindo, você faz pra mim. Uhum. E aquela pessoa olhou e falou, que bonito. E aquilo mexeu comigo. Uhum. Será que ela não tá pensando que eu fiz pra ela? Será que ela não viu quanto tempo? Só que ela não sabia nada disso. Pra ela era uma peça qualquer. Sim. E
E aí eu tive que contar toda essa história. Olha, essa peça começou a ser feita há 2 meses atrás, para eu te dar para o seu aniversário. E aí, à medida que a pessoa foi entendendo todo o processo, ok. Ah, que bonita, obrigada. Foi feita para mim. Mas a primeira reação foi minha, né? Foi de decepção com aquela. Uma xícara. Não, entendi. Enfim, faz parte. Faz parte, né? Não é todo mundo que... E acho que todos os caminhos tem algo que... Às vezes a gente cria também expectativas que não tem como culpar alguém por isso. É claro, né? Eu mesma não tinha cultura de cerâmica. Eu também não sabia quanto valia uma peça de cerâmica. Também. O trabalho que dava. Eu não sabia nada disso. Pra mim também era uma xícara. Um dia já foi uma xícara. Depois de conhecer, que eu fiquei sabendo o valor. E o que você acha que esse caminho da cerâmica te mostrou sobre respeitar o próprio tempo, assim, lidar com todo esse tempo? Você fala, poxa, demora tanto para uma peça ficar pronta. Aí você te trouxe alguma reflexão sobre a vida, assim, sobre isso? Eu acho que mais do que lidar com o tempo, a cerâmica me mostrou que a gente não tem controle de nada. Que é uma coisa que eu achava que eu tinha, né? A minha vida sempre foi planejada, né? Então, e sempre foi dando certo. Entendeu? Algumas coisas não deram, óbvio, né? Mas tudo que eu ia planejando ia dando certo. E a cerâmica me mostrou isso, que às vezes eu faço tudo certo. E pode não dar errado por uma situação que não diz respeito a mim. Sim. E tá tudo bem, né? E vamos seguir, e vamos recalcular a rota, e vamos ressignificar. E eu acho que foi isso que a cerâmica tá me mostrando, né? Que legal. E eu acho que isso é muito... Tá sendo muito grandioso para mim nessa fase de vida que eu tô agora. Legal. Né? De ressignificar aí os 50 anos, né? Vou fazer 54 esse ano. Vou entrar numa nova fase de ser avó. Ah, que legal. Então, parabéns. Eu acho que é um novo significado na minha vida, não é? Eu acho que a rigidez da mãe pode abrir um espaço para uma avó flexível. Vai, né? Muito. Eu acho que a cerâmica está me ajudando nisso, né? Talvez aí né? A mãe dentista possa virar uma avó ceramista. Legal. Né? Que tem mais flexibilidade e amorosidade e um outro jeito, né, de demonstrar amorosidade. Eu tô curtindo. Legal, muito bom. E se você pudesse hoje, assim, depois de tudo que você passou, novas coisas que você tem aprendido, mesmo depois de tantos anos, né? Eu falo para as pessoas, poxa, nunca é tarde para começar alguma coisa, para se conhecer. Tem coisas que a gente vai se conhecendo que não fazia nem ideia, né? Mas o que hoje, se você pudesse voltar no tempo, você falaria para Ana, criança, que ainda nem sabe, que talvez pensava em ser uma astronauta, né? O que você diria para ela hoje? Ai, não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Pega mais leve com você. A vida vai dando seu jeito. Você não precisa ser tão rígida com você mesmo, porque antes de eu ser rígida com qualquer outra pessoa, eu era rígida comigo. Né? Então, tudo vai dar certo no final. E só segue. Confia no seu coração, confia na sua intuição. Vai fazendo dia a dia, vai curtindo o processo e vai seguir. Vai dar tudo certo.